Então, pessoal, vamos dar continuidade à aula de teoria dos conjuntos. As leis de De Morgan são importantes na área de probabilidade, porque elas permitem você trocar de uma situação onde você tinha uma interseção para outra onde você tem a união. Como veremos em probabilidade, calcular a probabilidade da interseção é sempre mais complicado do que calcular a probabilidade da união na maioria dos exercícios. Então, se a gente consegue sair da uma situação que tem uma interseção para uma que tem união, essas leis de De Morgan facilitam bastante o cálculo das probabilidades. Então, vamos entender um pouco elas. Eu vou mostrar essas duas leis, que é o caso mais geral, e depois a gente vai ver como a gente faz para usar isso aqui sem ter que verificar uma a uma. Então, vamos verificar essa primeira relação. A complementar, interseção B complementar, igual a unido com B complementar. Então, A complementar é tudo que está fora do conjunto A, mas ainda dentro do quadrado que representa o conjunto universo. B complementar é tudo que está fora de B, mas ainda dentro do quadrado que representa o conjunto universo. Quando nós fazemos a interseção, o que vai resultar é apenas o que estiver em ambos. Então, essa parte externa aqui, as bolinhas, está tanto em A complementar quanto em B complementar, então faz parte da interseção. Essa parte aqui de B não está em B complementar, então não faz parte da interseção. Então, essa parte aqui de A, que só está em B complementar, também não entra na interseção. Então, essa aqui é a interseção de A complementar com B complementar, que é igual a A unido com B complementar. Quem é A unido com B? Essa parte branca, complementar a parte amarela. Então, verificamos a primeira. Aqui temos de novo A complementar e B complementar, só que desta vez, em vez de fazer interseção, vamos fazer união. Então, A complementar unido com B complementar, a interseção B complementar. Então, o que está na união? Tem que estar em pelo menos um para estar na união. Então, essa parte externa que está nos dois faz parte da união. Essa parte de B aqui, que só está em A complementar, faz parte da união. Essa parte de A aqui, que só está em B complementar, faz parte da união. A única parte que não está na união de A complementar com B complementar é essa parte que não está nem em A complementar, nem em B complementar. Então, essa parte em amarelo é a união de A complementar com B complementar, que é igual a fazer a interseção de AB e pegar o complementar, que é a interseção de AB, a parte branca, complementar a parte amarela. Então, verificamos a segunda relação. Da mesma forma que verificamos aquelas duas identidades da lei de De Morgan, a gente pode fazer com todas essas. Só que não é necessário fazer essa representação para encontrar a identidade da lei de De Morgan. Basta você notar o seguinte: imagine que seu A e B aqui, ó, exista uma caixinha aqui que você vai alterar entre ter o complemento ou não ter o complemento. Uma caixinha aqui que você vai alterar entre união e interseção. E uma caixinha aqui onde você vai alterar os complementos de B e também o complemento fora do parênteses, se tem ou não. Então, basicamente, a lei de De Morgan, olha, a gente verificou já essas. A unido com B complementar é igual a A complementar a interseção B complementar. E a interseção B complementar é igual a A complementar unido com B complementar. Nós já verificamos isso. Então, note o seguinte, olha. Esse caso aqui é quando você tem A unido com B complementar. O complementar está só fora. Então, para a gente encontrar essa daqui, é só a gente trocar. Como não tem um complemento aqui, ó, você coloca. Como é união, você troca por interseção. Como esse B não tem um complemento, eu vou colocar um complemento. E como fora tem um complemento, eu vou retirar o complemento de fora. Então, dessa forma, você encontra a relação, a identidade de De Morgan
da união de dois quaisquer conjuntos. Apenas trocando complementos, quando tem, você retira, quando não tem, você coloca. E trocando os símbolos de união por interseção. Então, note o seguinte, olha, aqui tem o complemento, eu tiro. Aqui é a união, troco por interseção. Aqui não tem o complemento, então vou colocar um complemento. Existe um complemento fora, então vou retirar. Mesma coisa aqui. Não tem um complemento, então preciso colocar. É uma união, troco por interseção. Tem um complemento, então eu retiro o complemento. Tem um complemento, retiro o complemento de fora. E assim por diante. Então, você pode tanto checar com o diagrama de Venn que todas essas relações são iguais, como agora você já sabe como encontrar uma relação. E a importância disso é, geralmente, olha, calcular as chances da interseção acontecer é bem mais difícil do que calcular as da união. Com essa relação, que é das leis de De Morgan, você consegue sair de uma situação onde estava com interseção para uma onde está com união. Produto cartesiano. Nós também precisamos muito do produto cartesiano em probabilidade. O que é o produto cartesiano? É simplesmente você formar todos os pares cujos primeiros elementos são do conjunto A, eu estou calculando A cartesiano B. Então, o primeiro elemento desses pares são do conjunto A e o segundo do conjunto B. Eu vou formar todos os pares possíveis desses A e B, tal que Azinho pertence a A e Bzinho pertence a B. Então, por exemplo, A é 1, 2, 3 e B é 0, 1. Se eu quiser encontrar A cartesiano B, é 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1. Então, esse aqui é o nosso A cartesiano B. E o nosso B cartesiano A é 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, 1 e 1, 1 e 2 e 1 e 3. Note que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Então, o produto cartesiano não possui a propriedade comutativa. A importância do produto cartesiano está principalmente na contagem de quantos elementos tem dentro do conjunto A cartesiano B. Vocês vão ver que em probabilidade nós vamos, por exemplo, lançar um dado e depois uma moeda. E a gente quer saber quais são todas as possibilidades para o lançamento de um dado e de uma moeda. Então, basicamente, a gente faz o produto cartesiano. E a gente quer apenas saber quantas possibilidades existem. Então, a gente só quer saber quantos elementos tem A cartesiano B. E não saber quem são esses elementos. Então, o mais importante é essa fórmula aqui. Se eu tenho A cartesiano B, o número de elementos em A cartesiano B vai ser o número de elementos de A vezes o número de elementos em B. Vamos a um exemplo. De uma urna com 1000 bolas numeradas de 1 a 1000, será retirada 2 bolas sem reposição. Seja A e B os conjuntos que representam os números das bolas na primeira, A, e segunda, B, retirada. Qual é o total de possibilidades para o par AB de números de bolas? Então, a gente precisa saber quantos são para poder calcular a probabilidade. A gente precisa saber o total de possibilidades. Então, se esse sorteio é sem reposição, ou seja, eu vou tirar uma bolinha da urna com uma numeração e não vou recolocar essa bolinha. Então, na minha segunda retirada do B, vai ter uma bolinha menos. Então, veja qual é a situação. Se eu fosse descrever todos esses elementos, primeiro que é de 1 a 1000, isso ia demorar muito. E a gente teria que considerar todas as possibilidades para cada número que a gente retirar aqui em B. Por exemplo, no primeiro, eu vou tirar o número 7.
Então, eu posso formar os pares AB sem incluir o 7 no B. Mas e se eu tirar o 8? Então, já é outra configuração. Então, fazer todas essas configurações levam muito tempo e é totalmente desnecessário. A gente só precisa saber qual é o total de possibilidades. Então, na primeira retirada da urna, temos 1000 bolas. Então, temos 1000 possibilidades. Na segunda retirada, foi tirada uma bola e não foi colocada de volta na urna. Então, o número de elementos de B é 999. Então, para saber quantos elementos tem A cartesiano B, basta multiplicar o número de elementos de A, que é 1000, pelo número de elementos de B, que é 999, e vamos encontrar aqui o total de possibilidades, 999.000 possibilidades. Partição de conjuntos. Outro conceito importante de conjuntos é a partição. Antes de falar aqui da definição formal, vamos entender a partição com um exemplo. Então, considere o conjunto universo, que é esse quadradinho aqui, tá? E vamos particionar esse conjunto universo em 11 partes, obtendo os conjuntos A1, A2 até A11. Então, fiz a minha primeira partição. É como se eu cortasse aqui a tela nesse traço, tá? Então, esse aqui é o meu A1. Vou fazer mais uma partição, A2. Note que é como se eu cortasse aqui nessa parte que já estava cortada aqui. Então, não existe um elemento que esteja em A1 e A2 simultaneamente. A interseção entre A1 e A2 é vazio. Nós chamamos isso de disjuntos. A1 e A2 são disjuntos porque a interseção deles é vazia. Não existe nenhum elemento que está em A1 e A2 simultaneamente. A gente chama isso de disjuntos e mutuamente exclusivos. Vamos fazer mais uma partição, o A3. Então, recortei aqui, que já estava recortado. Então, também não existe nenhum elemento que esteja em A3 e A2 simultaneamente. Mais uma partição. E também não existe nenhum elemento que esteja em A3 e A4 simultaneamente. E aqui nós temos uma partição também, o A5. Vamos continuar particionando. Então, aqui, por exemplo, nós temos o A6, que também não tem nenhum elemento em comum com A1. Aqui, nosso A7, que também não tem nenhum elemento em comum com A1 e A6. Nosso A8, que também não tem nenhum elemento em comum com A7, A2 e A3. O A9, o A10 e esse pedacinho aqui, o A11. Então, isso aqui é particionar. Conjuntos é você criar subconjuntos que não têm interseção entre si, são disjuntos, e a união de todos eles vai dar o conjunto universo. Então, se eu unir A1 com A2, com A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, é como se eu saísse colando os pedacinhos que eu cortei e eu retorno o conjunto universo. Então, essa é a definição de partição. A interseção entre seus elementos da partição é vazia e a união de todos eles dá o conjunto universo. Por que a partição é importante? Então, o que a gente vai ver em probabilidade, um dos nossos grandes problemas, é que às vezes é muito difícil calcular a probabilidade de um certo conjunto ocorrer. E por conta disso, a gente tem que encontrar outros meios para encontrar essa probabilidade. E uma saída é particionar a ômega de forma bem escolhida, de tal maneira que eu sei, porque quando eu particiono, eu posso escolher aqui todas as partes, como vai ser, e eu posso escolher de tal forma que eu conheça a probabilidade, por exemplo, do A3, do A8, do A9, do A10. Eu conheço as probabilidades de todas as partes que eu criei. Eu também vou escolher
essas partes de tal forma que eu também conheça as chances de D ocorrer dentro dessa parte. Então, dentro da seção A3, eu conheço essa área aqui. Então, se eu sei que esse pedacinho aqui, que é dentro da seção A3, sei que esse pedacinho aqui, que é dentro da seção A8, sei esse pedacinho aqui, que é D, interseção A9, e esse pedacinho aqui, que é D, interseção A10, ou seja, eu conheço as chances de D dentro de cada parte, então eu consigo calcular a probabilidade de D, basta só somar, como a gente vai ver mais para frente. Então, a importância da partição é que a gente pode dividir da forma que a gente quiser, de tal forma que a gente conheça as probabilidades de todas as partes e assim a gente vai facilitar calcular a probabilidade de um conjunto que é muito difícil de fazer sem usar essa estratégia. Vamos a exemplos de partição. Seja o nosso conjunto universo, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma partição A1 e A2 pode ser os números ímpares e os pares. Uma outra partição pode ser o número 1, os números 2, 4 e 6 como A2 e os números 3 e 5 como A3. A interseção entre eles é vazia e quando eu unir todos eles vai dar exatamente o conjunto universo. Outra partição que eu posso fazer é fazer o elemento 1 o primeiro conjunto, o 2 o segundo conjunto, o 3 o terceiro, é o que está demonstrado aqui. Então, cada conjunto AI só tem o elemento I. Eu tenho A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Então, a interseção entre eles é vazia, ou é 1 ou é 2, só tem um elemento, não tem interseção entre eles. E a união de todos eles dá o conjunto universo. Nós vamos chamar esse tipo de divisão aqui de evento simples. Então, aqui terminamos a aula de teoria de conjuntos. Até a próxima aula.